A OAB, guardiã das tradições paulistas, tem a idade da Revolução de 32. Nasceram na mesma trincheira, sofreram o mesmo martírio e renasceram do mesmo sonho de justiça e liberdade. A participação da primeira diretoria da seccional paulista da OAB, desta epopeia cívica, foi intensa. O doutor Henrique Schmidt-Baiman foi um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto do programa que seria adotado com a possível queda de Getúlio Vargas. Integrou-se como soldado ao 7º pelotão do batalhão de Piratininga, sendo aprisionado pelas tropas federais numa trincheira entre Queluz e Vila Queimada. Dr. Vicente Rau foi enviado pelos companheiros de missão à Europa, impedido de voltar ao Brasil, e foi exilado na França. Também participaram ativamente os doutores Plínio Barreto, Francisco Antônio de Almeida Morato, Valdemar Martins Ferreira, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, José Adriano Marrei Júnior, Henrique Weiner, Alexandre Marcondes Machado Filho e muitos outros. No dia 12 de julho de 2004, a Comissão do Resgate da Memória da OAB e a Sociedade Veteranos de 32 MMDC promoveram um evento igual a esse. E aqui os expositores, naquela época, foram o coronel Antônio Carlos Mendes, nosso vice-presidente, e o doutor João Batista de Oliveira, presidente da Comissão das Relações Corporativas e Institucionais da OAB. A mesa de trabalhos foi, então, presidida naquela época, e eu me lembro que o Lessa estava conosco, o doutor Fábio Marcos Bernardes Trombetti, então titular da Comissão do Resgate da Memória da OAB. Então, de 2004 para cá, nós temos mantido todo ano essa comemoração pelo aniversário da Revolução. Em 2008, houve um concurso de monografias e nós tivemos aqui a presença do advogado, jurista e professor Eduardo Domingos Bortalo, que venceu o concurso naquele dia. Então, vocês veem que os nossos elos são muito estreitos. E, para ir mais além, a OAB esteve conosco nos 30 anos da Revolução, quando nós comemoramos 50 anos. Então, nós estamos juntos. Eu vou passar a minha palestra, que eu devia ter já começado. Eu gostaria que vocês fizessem assim uma viagem ao tempo. Porque o que aconteceu em 32 nunca mais vai acontecer. Nós não temos mais época para isso, mais campo para isso. O mundo é diferente. E vocês pensem, por exemplo, em julho de 32, um frio danado, como está fazendo hoje, em que aqueles meninos foram para uma trincheira lá na Serra da Mantiqueira, cavar buraco, se enterrar, ficar lá durante 3 meses. O negócio não foi brincadeira. Então, em homenagem a todos eles, vamos lembrar o passado. Então, eu gostaria que vocês viajassem comigo numa época completamente diferente dos dias de hoje. E nas 3 primeiras décadas do século XX, 1900 a 1930, diversos foram os acontecimentos políticos e sociais relevantes. No campo internacional, podemos citar a maciça imigração dos europeus para o Brasil, a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a grande crise econômica de 1929. Internamente, o Brasil enfrentou movimentos sociais dos trabalhadores com várias greves.
o conflito de Canudos, os 18 do Forte de 22, a Revolução de 5 de julho de 24, o surgimento dos primeiros partidos operários, o anarco-sindicalismo em São Paulo, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, em 1904, o comunismo, criação do PCB em março de 22, a reação republicana no eixo São Paulo-Minas, nas eleições de 22, a insatisfação dos militares e o surgimento do tenentismo na década de 30. Outro sim, vale registrar que, por vários motivos, a manutenção do Estado, o custeio de infraestruturas portuárias e ferroviárias, a valorização do café, muitos eram os empréstimos tomados pelo Brasil junto ao estrangeiro, notadamente a Grã-Bretanha, de forma que, nesse período, a dívida externa do Brasil cresceu significativamente, assumindo patamares comprometedores da rigidez econômico-financeira do país, o que, por óbvio, repercutiu no cenário político interno. Então, vocês veem que o início do século XX foi muito tumultuado. E isso vai trazer todos esses acontecimentos revolucionários da época. São Paulo e Minas alternavam-se na presidência da nação. Havia o chamado café com leite. Ou o presidente era mineiro, ou o presidente era paulista. Mas Washington Luiz, eleito por São Paulo, surpreendentemente ele insistiu que um outro paulista assumisse a presidência. E ele lança Júlio Prestes. E aí Getúlio Vargas Gaúcho concorre a essas eleições. E aí acontece um fato lamentável, que é a morte de João Pessoa, que não tem nada a ver com política, foi um crime passional, mas que aproveitaram na época para instigar os ânimos aqui em São Paulo. Getúlio dá o golpe de 30. Essa conspiração revolucionária ganha corpo e, em 3 de outubro, sob o comando militar do general Góes Monteiro, antigo conhecido Getúlio, é vitoriosa. Em 24 de outubro de 30, a Aliança Liberal e integrantes da cúpula militar, em nome do Exército e da Marinha, depuseram o presidente da República no Rio de Janeiro e constituíram uma junta provisória. Eram os 2 generais Mena Barreto, Tássio Fragoso e o almirante Isaías Noronha. Diante da manifestação popular e de forte pressão dos revolucionários vindos do Sul, essa junta acabou entregando o poder a Getúlio em 31 de outubro de 1930. Os vitoriosos de 30 compunham um quadro bastante heterogêneo, política e socialmente, mas com um adversário comum, as velhas oligarquias cafeeiras. Tira-se a elite do poder, caindo os quadros oligárquicos tradicionais e ascendendo à cúpula os militares, os jovens políticos da oposição, os técnicos diplomados e, mais tarde, os industriais. Buscava-se terminar com os chamados currais eleitorais, quando os votos eram dados obrigatoriamente para os indicados pelo governo, também chamado voto de cabresto. Naquela época, quem dirigia o sistema eleitoral era o legislativo e se baseava em uma lista. O voto não era livre e secreto como hoje. A Constituição, então vigente, era de 1891, reformada em 1926. Foi revogada e o governo passou a exercer um poder ilimitado, destituindo os então presidentes dos estados. Antigamente não era governador do estado, era um presidente dos estados, substituindo-os por tenentes, como interventores, alguns sem qualquer ligação ou vínculo com os estados, para os quais eram nomeados. A missão deles era fazer com que as decisões do ditador fossem obedecidas. Imagine vocês que o interventor aqui em São Paulo venha a ser um tenente pernambucano.
tinha nada a ver com São Paulo. Aqui nós tínhamos generais, engenheiros, homens de valor, advogados de renome, Primo Barreto, tem uma porção de gente boa, e vai colocar na interventoria um simples tenente pernambucano. É lógico que o pessoal não ia gostar. No dia 22 de janeiro de 32, foi elaborado o boletim da Frente Única de São Paulo. Nós tínhamos 3 frentes únicas importantes. A Frente Única do Rio Grande do Sul, a Frente Única de Minas e a Frente Única de São Paulo. Essas forças se uniram para decretar a Revolução que deveria ter acontecido em 1931. Nós tivemos em 31 uma chamada Abrilhada, que foi um movimento dos oficiais da Força Pública, que não deu certo. Em 28 de abril, esses tenentes foram presos e não teve resultado em 31. Mas a coisa vai continuando. E nós chegamos no dia 22 de abril, quando Getúlio manda um emissário, o Oswaldo Aranha, para fazer um governo como queria Getúlio Vargas. E aí, então, entra a figura do Ibrahim Nobre, um senhor carismático, que chegou para o nosso Pedro de Toledo e disse: estamos algemados e algemados dentro de uma senzala. E Vossa Excelência, senhor Pedro de Toledo, está preso conosco. Vossa Excelência deve sair dela e com esses homens vir às ruas reivindicar a nossa liberdade. Vossa Excelência está no fim da vida e deve escolher um simples epitáfio ou uma estátua. A menção feita por Ibrahim Nobre ao fato de já começar a correr o sangue paulista era devida aos ferimentos sofridos pelo estudante Lima Neto, naquele mesmo dia 22 de maio de 32, vítima das agressoras forças da ditadura. No dia seguinte, 23 de maio, mais sangue iria correr, purpureando vários jovens que se transformaram nos exacerbados mártires da irrefreável luta contra o opróbrio. Eu quero levar aos conhecimentos dos senhores um mito urbano, uma lenda urbana, em que falam que 4 estudantes morreram naquele 23 de maio. Para começar, não eram estudantes. Martins era um fazendeiro em Sertãozinho. Ele veio visitar os pais aqui e entrou nessa revolução. O Camargo era um outro fazendeiro lá em Amparo. Camargo era um bom vivana. Ele largou a família, foi para a França, lá em Paris, e depois voltou. E aqui em São Paulo ele entrou nessa briga aí, mas ele não era estudante. Talvez o único estudante fosse o Drauzio, menino de 14 anos. Porque o outro era um serventuário de cartório. Mas não foram só 4 feridos, e nem o 5º, que é o Alvarenga, mas sim 11. E eu vou citar o nome deles para vocês tirarem da ideia esse mito, que se fala que eram 4 ou 5. Não eram 11. Você tem Inácio Cruz, Sebastião Bernabé, Moacir de Oliveira, João Batista de Oliveira, Orlando Alvarenga, Sebastião Alves de Oliveira, Francisco Antônio Valente, Domingos Nóbrega Filho. Entre eles, um era copeiro, um outro era açougueiro, um outro era advogado. Então, é lógico que o movimento foi feito pelos estudantes da Faculdade de Direito, mas aqueles 11 feridos não eram estudantes.
Eu estou abreviando a pedido da Francis, para não cansar vocês. No dia 9 de julho de 32, São Paulo se unia para um dos mais belos movimentos da nossa história. Homens e mulheres, velhos e crianças, cada qual com seu quinhão de esforço, empenharam-se numa luta heróica pela restauração da democracia em nossa pátria. Embora derrotados militarmente, os paulistas conseguiram ver o seu ideal concretizado. A ditadura foi banida e o povo se reintegrou na posse dos seus mais legítimos direitos. São Paulo vai se engalanar novamente para comemorar os seus 79 anos. E vocês todos estão convidados para ir no 9 de julho. E mais ainda, nós já estamos preparando os 80 anos da Revolução. Nós vamos fazer o Jubileu de Carvalho. Então a sociedade pretende unir todas as forças de São Paulo para comemorar com dignamente os 80 anos da Revolução. O mineiro, aí eu começo a entrar no sentido nacional do movimento. O mineiro Juscelino Kubitschek, oficial da Força Pública de Minas Gerais, que atuou ao lado do governo provisório de Getúlio Vargas, quando presidente da República, referiu-se assim sobre 1932. Uma daquelas causas pelas quais os homens podem viver com dignidade e morrer com grandeza. O carioca Euclides Figueiredo, que comandou no Vale do Paraíba a principal das divisões do Exército Constitucionalista, disse considerar a Revolução o mais brilhante movimento cívico da história do Brasil republicano. O gaúcho Bertoldo Klinger, generalíssimo revolucionário, escrevendo ao supremo comandante ditatorial, o general Góes Monteiro, descreveu o ânimo que descobrira entre o povo paulista. Os ricos entregam o seu ouro com discrição britânica e bravura romana. As senhoras despojam-se de suas joias. Os bispos entregam o ouro das suas igrejas e as próprias cruzes pectoriais. Os casais pobres levam à coleta suas alianças. Os advogados, os médicos, seus anéis. E essas definições completam-se com a respeitada história do Exército Brasileiro, ditada pelo Estado-Maior do Exército. O nosso maior movimento armado, o valor e a capacidade do homem, do brasileiro em face da diversidade, superaram todas as expectativas, não só no campo material das improvisações e imaginação, como também no campo da elevação moral e espiritual, diante da causa e motivação para a defesa de suas convicções. Essas definições, nenhuma assinada por paulista, mostram que a história, pelo juízo dos homens, faz justiça à Revolução Constitucionalista. Foi ela a explosão de um idealismo levado às últimas consequências. A maioria dos oficiais da Força Pública era nordestina. O comandante da Frente Sul, Coronel Taborda, era paranaense. A colônia mineira em São Paulo era significativa, não só na capital, como também no interior. Vocês entenderam, então, o sentido nacional da Revolução? Esse negócio de separatismo, criado pelo Góes Monteiro, foi uma farsa. Na verdade, São Paulo ficou separado. Os mineiros que deveriam combater ao lado de São Paulo, eles vieram atirando em nós. Os gaúchos, nem se fala, os gaúchos se voltaram contra nós também. E vocês vão dizer, mas por que isso aconteceu? Simplesmente pela ganância. Getúlio Vargas chamou o então presidente de Minas Gerais e perdoou a dívida de Minas. E para Flores da Cunha, não só perdoou a dívida do Rio Grande do Sul, como também ofereceu o Ministério da Justiça para Flores da Cunha. E os homens se voltaram de ideais e combateram contra São Paulo.
Eu vou citar algumas das batalhas cruentas que aconteceram em várias regiões do Brasil. No Mato Grosso, um destacamento revolucionário saiu de Campo Grande em meados de julho, com a incumbência de conquistar Porto Murtinho, no Rio Paraguai, e assim garantir um porto internacional, mesmo que fluvial, para a entrada de mercadorias endereçadas aos rebeldes. Campo Grande, Porto Murtinho venceram 5 batalhas contra as tropas governistas. Uma dessas batalhas aconteceu em Porto Esperança. No dia 20 de setembro, a tropa de Borges de Medeiros se rendia após esgotar os recursos de tiro. Houve lutas também em Ladário, Bela Vista, Quitéria e Coxim. No Rio Grande do Sul, com ênfase para a Soledade, os frentistas gaúchos, que a sua moda e as suas esperanças, tentaram montar um governo constitucionalista no Pampa. No dia 1º de setembro, o coronel Cândido Carneiro Júnior, mais conhecido como General Candoca, não aceitou as ordens do interventor Flores da Cunha e invadiu um quartel, o 44º Corpo Auxiliar, se apossando das armas e da munição. E no dia 8, teve início espumoso a movimentação de um grupo de revolucionários, sob o comando de Manuel da Silva Corralo, tomar a subprefeitura, prendendo as autoridades locais. No dia 14, essas tropas se uniram ao contingente comandado pelo agora general Candoca e seguiram em direção à Vila Fão. E ali lutaram briosamente contra a Brigada Gaúcha. Imagine 150 homens lutando contra a Brigada Gaúcha. É lógico que perderam, né? No Rio de Janeiro, no dia 10 de julho, centenas de estudantes aguardavam as tropas constitucionalistas para depor de Getúlio Vargas. Na Bahia, 514 estudantes da Faculdade de Medicina e uma dezena de professores foram presos e recolhidos aos cubículos da penitenciária de Salvador, e lá ficaram presos até 2 de outubro. No Pará, aconteceu o célebre episódio de Óbidos, onde os artilheiros do forte foram derrotados após o naufrágio de suas barcaças, atacadas pelas forças da ditadura. Aí vai acontecer a famosa Batalha Naval de Taquatiara. Então vocês estão vendo que pelo Brasil inteiro nós tivemos várias batalhas. No Paraná, nós tivemos a cidade de Castro e Sengés. E ali aconteceu um fato interessante. Um tenente comandando um esquadrão de cavalaria, ele sai de Castro, atravessa Itararé, atravessa São Paulo todo e vai lutar lá no túnel da Mantiqueira. Minas Gerais, nós tivemos batalhas em Viçosa, na Zona da Mata, em Araponga. Eram tropas leais a Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes era a favor de São Paulo. Mas em setembro, a cidade de Amparo foi tomada pelas tropas do coronel Eurico Gaspar Dutra, fechando o cerco a Campinas. A partir desse episódio, a queda e a moral dos revolucionários cai muito. Surgem discórdias entre os comandantes, sobretudo após a assinatura pelo comandante da Força Pública, coronel Herculano de Carvalho, de uma cessação das hostilidades separado. E ao general Bertoldo Klinge só restaria aceitar as exigências de Góes Monteiro. Aí termina a Revolução com a cessação das hostilidades. Mas diz a história do Exército Brasileiro, o vencedor único foi o Brasil. Por 723 dias depois de 9 de julho, o Brasil ganhava a Constituição e o brasão de arma de São Paulo, criado durante a Revolução, diz tudo praticamente. Brasília fiat eximia, pelo Brasil façam-se grandes coisas. E a bandeira do Estado
o último estado brasileiro e o único a adotar uma bandeira, é a única que tem o mapa do Brasil. Em 1982, quando se completaram os 50 anos do movimento constitucionalista, é comovente o pronunciamento do Auro Soares de Moura Andrade. Aqueles que morreram aos milhares nos campos rasos da luta, da mais nobre luta e da mais bela luta, a luta pelos direitos do homem, a luta pela liberdade da pátria, a luta pela conquista de uma Constituição e pela garantia de uma vida tranquila e próspera para o nosso povo, decorridos 27 anos, sabe todo o Brasil que não se tratava de um movimento separatista, mas de uma revolução que integrava na vida política todo o restante do seu povo. Longe de separar, era a revolução que unia Norte e Sul para o mesmo pensamento jurídico, o mesmo pensamento cívico visando a volta do Estado de Direito do país. Diz ainda o Auro Soares Moura Andrade. A vitória não foi alcançada nas armas, foi alcançada nas consciências, na convicção do homem. E em a parte o deputado Sérgio Marinho disse que se penitenciava por ter lutado contra São Paulo, por estar hoje convencido de que a Revolução Constitucionalista foi um dos maiores movimentos cívicos registrados no país. Guilherme de Almeida, o poeta da Revolução, diz que deu-se em São Paulo o fenômeno da fusão perfeita de todos os fatores de uma nacionalidade. Não houve, então, distinção de cor política, nem de credos religiosos, nem de condição, nem de idade, nem de nacionalidade, nem mesmo de sexo, porque a mulher foi tão forte quanto o homem. Isso é que residiu a beleza da nossa epopeia. Foi a beleza da Revolução que envolveu o povo. A luta foi bela, brava, estoica e a vencemos. Do ponto de vista ideológico, em todos os pontos. Todos cooperaram. As colônias estrangeiras forneceram de tudo. Ambulâncias, farda, alimentação. Lembro-me também de um episódio tocante para ilustrar quão belo e nobre foi nosso movimento. A colônia de russos brancos de Vila Alpina, com cerca de 700 membros, era paupérrima. Nada podia oferecer à guerra. No entanto, o sangue da liberdade e do direito latejava nas suas veias como nas nossas. A despeito de sua pobreza, os russos brancos jejuaram em seu templo todo um dia, e os alimentos economizados foram doados à causa da Constituição. São Paulo era uma peça só, fundiu-se no fragor da antiluta, ansioso por ordem e por progresso, para que o dístico da nossa bandeira fosse honrado. Era mister que voltasse à ordem, todos sentiam essa necessidade. Agostinho Toffoli Tavolaro diz que a Revolução Constitucionalista foi uma revolução romântica, por ideais e não por conquista do poder, que, terminada por um armistício, veio alcançar seu resultado maior com o advento da Constituição de 34, que introduziu o voto secreto e o voto das mulheres. Constituição esta, infelizmente, revogada pela Carta de 37, de inspiração fascista, e que implantou o chamado Estado Novo, ditadura que perdurou até 1945. A epopeia de 32 foi um exemplo de ideal e civismo, e contém uma mensagem às gerações futuras e aos jovens de hoje. Uma das mais eloquentes provas que o movimento constitucionalista foi de âmbito nacional reside no monumento, mausoléu do soldado constitucionalista, ali no Ibirapuera. Hoje lá nós temos 788 heróis imortalizados. Vocês conhecem o monumento e ali vocês vão ver que existem russos, espanhóis, italianos, portugueses, japoneses e também
cearenses, mineiros, pernambucanos, enfim, quase todos os estados de São Paulo estão ali no monumento Ibirapuera. Então, o monumento é uma prova de que não houve separatismo e sim uma união de raça, de credo, de cor. Não tivemos distinção entre se era preto, se era branco, se era russo, se era italiano, se era... todos eles se uniram nesse movimento. Eu agora quero dizer as minhas palavras finais aos senhores e senhoras que acabam de ouvir esse resumo. A França me fez cortar uma porção de coisa. Mas, ao mesmo tempo, vocês também tiveram um alento melhor, porque alguma coisa também seria supérflua. Mas eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país que resiste na beira do abismo nos dias de hoje. Abençoado por Deus e pela natureza, vive na dúvida entre o atalho do atraso e a reta da certeza. Uma nação que maltrata a sua história e não agradece todos os dias a generosidade divina que nos concedeu uma extensão territorial de dimensão continental, rica em terras férteis, praias que enchem os olhos do mundo inteiro, água doce em abundância, fauna e flora que não devem nada aos países mais ricos. Todos os versos e cantos ufanistas da nossa pátria são verdadeiros e merecem o culto da eternidade. Quando Gonçalves Dias declama que nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá, pratica um ato de civismo exemplar pelo caminho encantador da poesia. Assim como outros brasileiros exemplares, Gonçalves Dias tentou plantar raízes de civismo e amor à pátria. Civismo é a difícil tarefa de amar em grandeza superior os valores do país, do Estado e do município. Uma pessoa acometida do vírus cívico é aquela que consegue romper os muros estreitos e menores de um cotidiano medíocre para se envolver em lutas e projetos que dignifiquem a vida. É fácil, cômodo e comum viver a pobre rotina da casa para o trabalho e de trabalho para casa, intercalada por um tempo livre que nada acrescenta e apenas demonstra que existe gente que passa por este mundo sem nunca ter vivido. E a grande tragédia contemporânea do Brasil é a crescente alienação de sua população em relação aos valores cívicos que deveriam nortear uma nação civilizada. Os jovens desapareceram das praças e a política, ciência superior do poder, deixou de ser pensada e discutida nas esquinas, evidenciando uma decadência social e cultural de elevada periculosidade cívica. A história nos ensina que o afastamento da juventude é um sinal de alarme para as nações, exigindo dos patriotas uma providência qualquer diante da falência das nossas instituições. Por muito menos do que acontece no Brasil de 2011, os paulistas pegaram em arma no dia 9 de julho de 1932. Data magna do povo paulista, 9 de julho, é a referência de honra e glória que jamais deixaremos desaparecer da nossa história. Fizemos a maior guerra civil da história do Brasil em busca de uma Constituição para conquistarmos a democracia. Fomos derrotados militarmente, mas vencemos politicamente. Mesmo com a ditadura usando o rádio como propaganda enganosa, vendendo ao Brasil a ideia de que nossa revolução era separatista, liderada por italianos e barões do café, conseguimos a Constituição de 34 e grandes avanços em direção à cidadania, como a conquista do voto feminino, por exemplo. 9 de julho é o exemplo para sempre. Em 1932 fizemos a maior guerra cívica militar.
em 2011, precisamos, em paz, promover esse movimento cívico partindo de São Paulo para resgatar a ética, o próprio civismo e a cidadania numa nação destroçada pela corrupção. O Brasil precisa buscar o exemplo nos tempos atuais da epopeia de 32, onde o ideal de direito era a única meta daqueles 130 mil homens, mulheres e crianças envolvidos no movimento constitucionalista. Eles conseguiram, embora derrotados pelas armas, o retorno da Carta Magna do país. A eles, nosso preito de gratidão. Meu profundo respeito aos heróis de 32, baluartes da verdadeira democracia brasileira. Obrigado. Muito bem.